Para você que clama, este é o Palavra da Fonte. Quero compartilhar com você o texto da Palavra de Deus, que está em 2 Coríntios, capítulo 12. Eu quero ler só o verso de número 10, que diz assim: pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Logo no versículo anterior, o verso 9, Paulo recebe uma palavra do Senhor que diz: a minha graça te basta. Diante das provações, diante das lutas, da adversidade, o Senhor dissera para ele: a minha graça te basta. E aqui no verso 10 ele encerra dizendo: quando eu estou fraco, então aí eu estou forte. Mas a pergunta é: quando é que eu me torno forte? Quando eu estou fraco? Na verdade, queridos, a pergunta que nós temos que colocar aqui é: como temos reagido diante dos problemas, diante das dificuldades, das fraquezas, dos problemas que a vida nos apresenta? E hoje nós vamos aprender um pouquinho aqui com o apóstolo Paulo, aquilo que Deus quer revelar, aos seus filhos nos momentos de lutas, nas adversidades, no dia a dia, quando nós nos sentimos totalmente fracos e sem condições para alcançar a vitória. Então, queridos, a primeira coisa que Paulo destaca aqui é que ele diz assim: sou forte quando eu me torno fraco. Na verdade, ele poderia estar dizendo: quando eu me torno dependente de Cristo, dependente do Senhor. Você já viveu momentos de dificuldades, onde as suas forças se esvaíram, onde as suas forças se perderam, e você se viu assim completamente impossibilitado diante do problema? É isso. Quando você diz: puxa vida, eu não tenho mais. Você não tem como olhar para você. Você não tem nada para responder, você não tem nada para fazer mais diante daquela circunstância. Meu querido irmão, minha querida irmã, é importante lembrar que quando nós estamos fortes, ou quando nós achamos que estamos fortes, nós nos tornamos autossuficientes, nos tornamos independentes. E aí, queridos, fatalmente haverá pouco espaço para Deus agir em nossas vidas. Quando nós achamos que nós podemos, quando nós nos achamos autossuficientes, na verdade nós impedimos o agir de Deus, E isso é muito sério. Diante da realidade das nossas fraquezas, queridos, aí sim Deus encontra a condição total para agir, para nos direcionar e para nos abençoar. Dessa forma nós nos tornamos fortes, não em nós mesmos, mas no Senhor. Em segundo lugar, queridos, nós nos tornamos fortes quando reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa incapacidade. Sabe, quando nós reconhecemos quem de fato nós somos. Reconhecer nossa fragilidade e incapacidade humana, queridos, é reconhecer acima de tudo que há sobre nós um Deus todo-poderoso, um Deus que tem todo o poder e que nos leva ao caminho da vitória. Sabe, é mais ou menos assim, queridos. Quando eu diminuo, Ele cresce. Em terceiro lugar, queridos, eu sou forte quando então eu diminuo e Ele cresce. Não é verdade? Quando eu posso vê-lo, quando eu posso reconhecê-lo. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Deus só irá manifestar-se poderosamente em nossas vidas, revelando a sua glória sobre nós, quando todo o nosso eu estiver sem espaço, toda a nossa arrogância estiver apagada, então nos tornamos dependentes do Senhor.
Então aí começamos a ser fortes. Queridos, em quarto lugar, eu me torno forte quando eu busco a presença de Deus. Quando eu reconheço a necessidade de buscar a sua presença e me fortalecer nele. Sabe, queridos, são nos momentos de lutas. Sabe, nos momentos de grandes problemas que mais nós nos aproximamos de Deus. Quando temos um parente, quando temos um amigo, um filho, alguém tão próximo, a esposa, o marido, sabe, numa situação de dependência total e absoluta do Senhor. São nesses momentos que nossos corações se quebrantam. São nestes momentos, queridos, que nós caímos com a boca no pó e desejamos ardentemente que Deus venha nos responder. E Ele vem. Então, nesses momentos, queridos, passamos a nos envolver mais com a oração, com a palavra de Deus, com os nossos irmãos, com a igreja. Percebemos o quanto somos dependentes ou interdependentes, né, uns dos outros. Como é importante a vida do meu irmão na minha vida. Cada vez que eu me encontro com o meu irmão ali na igreja, olho para ele, um aperto de mão, um abraço, embora agora não podemos estar abraçando. Como é importante, sabe, nos unirmos em oração em torno de uma situação. Neste momento existem pessoas que precisam das nossas orações. Sabe, queridos, com isso a comunhão plena com Deus e também com a igreja é instaurada em nossas vidas. E é isso que Deus quer. Então Deus virá em nosso socorro, né, declarando aí as suas respostas que tanto precisamos. A resposta para Paulo no verso 9 é: a minha graça te basta. Paulo precisava somente daquela palavra, queridos. Eu quero concluir dizendo: quando eu sou fraco, então eu sou forte. Dessa forma, podemos afirmar também, como Paulo falou lá em Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo Palavra da Fonte.